Eu me chamo Cátia Maria Lopes Pietra, sou filha de Dirceu Pietra, conhecido como Noni, e Maria Aparecida Lopes Pietra. Moro em Pedro Leopoldo desde que nasci, e meu pai foi jogador de futebol e depois veio para Pedro Leopoldo para trabalhar na rede ferroviária. A gente sempre teve uma boa relação com a rede, principalmente com a família do Dr. Wilson, porque a gente era vizinho, eu morava na parte aqui do lado, e o Dr. Wilson onde é a educação ali. E eu não saía de lá, sempre fui muito amiga de Márcia, filha dele, dos meninos também, mas mais com Márcia por ser mulher, e a gente adorava tocar violão, é certo? E ela que me ensinou a tocar violão. O Dr. Wilson morava na primeira casa, na esquina era o escritório da rede. Depois vinha a casa do Dr. Wilson, aqui onde a gente está era a casa de tia Nelma, e na casa seguinte era a minha, que pertencia à rede ferroviária. Como meu pai era funcionário, eles cediam a casa para que a gente morasse lá, entendeu? E assim, sempre foi muito bom morar aqui, porque era a estação em frente. Então a gente via gente, né, o tempo inteiro, porque tinha os trens passando, o pessoal parando para esperar o outro trem. E eu, como sempre fui, graças a Deus, uma pessoa muito alegre, muito espontânea, eu ia, conversava, procurava conhecer outras pessoas, né? Eu lembro de muita coisa boa. Mas teve um episódio marcante que meu pai chegou no carrinho, eu vi ele indo guardar o carrinho e fui. Aqui tinha uma escada que a gente descia para me encontrar com ele. No que eu desci, eu caí no trilho. Meu pé ficou agarrado. E estava vindo um trem, estava na hora de vir um trem. Então foi aquele desespero, porque... quando isso acontece, eu começo a rir. Acho que é o nervoso, né? Eu comecei a rir. O que saiu de gente dessa estação para me levantar, para me tirar do trilho, você não tem noção. E porque eu sempre fui gordinha, graças a Deus. Então, assim, eu tinha uma certa dificuldade para levantar. Então vieram, me levantaram, entendeu? Assim, me resgataram rapidinho. Aí meu pai veio e xingou bastante, porque, né, ele não tinha precisão de fazer isso. Mas era isso, a nossa vida era isso, entendeu? Assim, tinha ciganos, eu ia lá, pedia para ler a mão. É a curiosidade da adolescência, entendeu? Mas sempre foi muito boa. A minha relação com o pessoal da rede sempre foi muito boa, graças a Deus. Aí, uma vez, eu viajei e fui a Corinto com ele, viajando, porque eu pedi ao Dr. Wilson para ir, porque eu tinha muita curiosidade em saber como é que era viajar de trem, né? E o Dr. Wilson permitiu que eu fosse. E foi, assim, muito interessante, uma experiência, assim, única, entendeu? Meu pai até se sentiu orgulhoso porque por eu me comportar bem na viagem, sem causar nenhum transtorno para ele, nenhuma amolação. Porque eu era espiritada mesmo, graças a Deus. Mas assim, é uma coisa que eu realmente lembro com muito carinho. Bom, minha mãe sempre foi uma pessoa alegre, extrovertida. E ela sempre gostou muito de carnaval. Meu pai não, meu pai era ciumento, era, né? Mas, para agradar minha mãe, né, ele aceitou desfilar no carnaval como rei e rainha, os dois como rei e rainha. Foi assim, desde que eles começaram, foi até acabar o carnaval em Pedro Leopoldo. Vinha muita gente, de todo canto, né, vinha... Assim, mas como era uma época de carnaval, era uma coisa mais difícil da gente interagir com o pessoal, porque um certo receio, um certo medo, né, talvez. Papai ficava meio apreensivo e falava para a gente ficar mais, principalmente eu, né, para mim ficar mais na minha, para não não criar nenhum atrito, nenhuma confusão. Mas realmente vinha muita gente mesmo. E era muito interessante. O carnaval Pedro Leopoldo, eu acho que foi um dos melhores que eu já presenciei, porque tinha os desfiles nas ruas, né?
os blocos saindo, era uma coisa deliciosa, uma coisa tão harmoniosa. E eu sinto muita falta disso, por sinal, porque era uma das festas que eu mais gostava, tirando o Glamurgel em Pedro Leopoldo, que era o baile para eleger a Glamurgel de Minas Gerais. E era, assim, um sucesso. Gratidão. Muita gratidão. Eu acho que foi onde papai educou todos os filhos deles. A gente era em 5. Eu acho que melhor adjetivo que eu posso usar é a gratidão, porque meu pai sempre foi muito feliz naquilo que ele fazia, entendeu? Ele gostava do que fazia. Ele tinha prazer em ser motorista. Então, assim, e por ele ter tirado o sustento para nos criar, nos formar aí. Então, assim, é muita gratidão mesmo.